gostaria de ser jovem, está me formando agora, eu viria para Ribeirão Preto para fazer a residência de hematologia. Bem, eu terminei o curso de medicina em 1970 e naquela época a situação era muito diversa, muito diferente de hoje. A hematologia no Brasil era extremamente pequena. Aqui no estado de São Paulo, ela existia em São Paulo, na Faculdade de Medicina e na Escola Paulista. Em Campinas estava começando e em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto o grupo era muito pequeno, constituído por 3 professores apenas, não é? O professor Paceto tinha se formado 3 anos antes de mim e logo em seguida eu entrei e não existia uma residência formalmente organizada. Então eu iniciei a residência em clínica médica, mas convivia na hematologia, onde eu já frequentava alguns anos antes como estudante e comecei meu curso de pós-graduação, tudo ao mesmo tempo. Então foi um tempo de muito progresso para mim, porque ao mesmo tempo que eu estudei as bases mais fundamentais da medicina na pós-graduação, eu atendi muito paciente, acompanhei muito paciente na enfermaria, diretamente como responsável, como residente. Então foi o momento que de fato eu aprendi hematologia. Há de se entender também que naquela época a hematologia era muito diferente. Nós estávamos no início dos tratamentos, por exemplo, que vieram mudar completamente a face do prognóstico, por exemplo, das leucemias. Quando eu comecei a trabalhar como residente e depois como hematologista, por exemplo, a leucemia linfóide aguda da criança e do adolescente era uma doença fatal. Praticamente todos morriam num tempo muito curto. Então eu assisti, além disso, a uma mudança muito radical da vida da hematologia. Então a residência, ou este período que nem era formalmente reconhecido como residência especializada em hematologia, porque nós constituímos a residência formal em hematologia 2 anos depois que eu passei por lá. O nosso primeiro residente formal de hematologia foi o professor Júlio Voltarelli, que depois fez sua carreira na imunologia e faleceu há poucos anos. Então ele foi nosso primeiro residente formal. Então, mas aquele treinamento, aquela oportunidade de resolver casos, ser responsável pelo diagnóstico e tratamento de doentes, responsável pela enfermaria, ajudou muito a formar meu caráter como médico e, além do mais, a aprender a resolver situações que vão além das situações médicas propriamente ditas. Quer dizer, foi de fato quase que eu poderia dizer uma escola para a vida, para aprender a resolver problemas e situações. Como eu disse, naquela época nós tínhamos poucos centros e centros ainda incipientes de hematologia no país. A hematologia, desde então, cresceu muito, enormemente. E a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a hematologia de Ribeirão Preto teve um papel muito grande na formação de pessoal de qualidade que depois veio a popular os outros locais no estado de São Paulo e no Brasil. Então, grande parte da hematologia, ou uma parte significativa da hematologia do Brasil inteiro, se deve a pessoas formadas em Ribeirão Preto, se deve a uma verdadeira escola de hematologia que se formou em Ribeirão Preto com os meus colegas, não é? O professor Paceto, depois a professora Belinda, o professor Eduardo Rego, agora o Calado. Houve outros que participaram e depois entraram na vida privada, mas todos deram uma grande contribuição
para criar em Ribeirão Preto um importante foco de formação de pessoal e de formação de condutas em hematologia. Por exemplo, o nosso centro de transplantes de medula óssea, que hoje é dirigido pela professora Belinda, ele se iniciou há cerca de talvez 20 anos, por aí, com muita dificuldade no início, mas hoje ele tem um papel muito pioneiro, por exemplo, no tratamento de doenças como as anemias hereditárias. O principal centro de transplante de anemia falciforme no Brasil teve um papel pioneiro no tratamento de doenças não hematológicas, não é? Doenças de natureza imunológica, como diabetes, por exemplo, que pode ser tratados, ou é um tratamento experimental, mas que teve resultados importantes. Portanto, a hematologia em Ribeirão Preto sempre foi um foco de pesquisa de ponta, de introdução no país de condutas que depois se tornam mais generalizadas e da formação de pessoal de qualidade que está populando aí o Brasil. Além disso, a hematologia em Ribeirão Preto foi o berço da medicina transfusional em Ribeirão Preto. Embora o Hospital das Clínicas, historicamente, tinha um banco de sangue organizado por cirurgiões, mas foi a junção da hematologia com a medicina transfusional, criando o Hemocentro, que criou uma oportunidade muito grande para a melhoria da medicina transfusional no estado de São Paulo. Então, o Hemocentro de Ribeirão Preto, sempre ligado à hematologia, teve um papel muito grande para mudar o panorama de transfusão sanguínea no estado de São Paulo, profissionalizar, melhorar enormemente a qualidade e também formar profissionais nesta área, treinamento de pessoal. Então, você me pergunta qual é o papel. É um papel histórico muito importante e ainda representa um centro de atenção de qualidade e de formação de pessoal de qualidade. A mensagem que eu deixaria é o seguinte: venham para Ribeirão Preto que vocês vão encontrar uma cidade muito acolhedora, uma cidade universitária. Além do campus da Universidade de São Paulo, existem numerosas outras instituições universitárias em Ribeirão Preto, portanto é uma cidade agradável para a vida dos estudantes, médicos recém-formados, é um local de serviços e de qualidade e, além do mais, a formação em hematologia e medicina transfusional e as suas especialidades, como transplante de medula óssea, que terão oportunidade de obter aqui, é algo de primeira qualidade, compete certamente com os melhores locais do mundo. Muitos dos nossos ex-residentes depois saíram para diferentes locais do mundo e sempre se encontraram muito bem formados. Gostaria de ser jovem, estar me formando agora, eu viria para Ribeirão Preto para fazer a residência de hematologia.